Agora explica a do Killua. A do Killua de energizar o próprio corpo. E ele também, ele consegue ter uma reação mais rápida, porque parece que o cérebro dele também fica energizado. Então ele tem uma velocidade de ação e reação mais rápida. Então, aí eu vou lembrar um pouquinho do Luffy, né? Na hora que ele vai pra segunda marcha. O Luffy, ele é um gênio, porque ele tem uma fruta. Pode dar spoiler, né? Tá. Pode. O pessoal achava que era Gomu Gomu no Mi, que era a frutinha da borracha, mas é Hito Hito no Mi, modelo humano, Nika e tal. Mas o fato é que uma fruta da borracha, ele deu aplicações dessa fruta que a gente nem imaginava que seriam possíveis. E o Luffy, ele, por exemplo, ele consegue controlar o corpo inteiro, consegue controlar o coração, consegue controlar as artérias e tal. O nosso corpo funciona baseado em energia. Da onde vem essa energia? Das células. Então, são as fábricas, que são as células, que botam energia para fora. Beleza. Essa energia, por sua vez, é transportada até os músculos. E boa parte disso quem faz? Fluidos. Sangue e outros fluidos. Luffy consegue fazer o processo de transferência de energia para os músculos muito mais rápido. Como? Fazer com que as artérias, sendo de borracha, se mexam e comprimam aquilo. Esse é o Gear 2, né? Esse é o A Gear segunda 2. marcha, o Gear. Então ele consegue levar mais nutrientes, mais energia, mais calor. Então ele consegue Acaba fazer que até o cérebro dele tem mais velocidade de reação. porque tá mais alimentado. Se você, por acaso, faz um dia anterior ao seu treino, e faz um dia que você ingere mais carbo, um dia que você fez uma alimentação, de repente não foi nem aquela alimentação legal, mas foi o lixão. Mas como aquele lixão é Tem super mais energético, energia. no dia seguinte vai ter um treino bom? É. Vai. E qual é o erro que você comete? Não, agora é só no lixão que eu vou crescer. Não, brother, não. E tem a parte ruim do lixão, né? Claro, Qual é claro. a parte boa? Você tem mais energia. Luffy consegue pegar e fazer com que o corpo dele produza mais energia, mas fundamentalmente transporte mais energia. E se transporta mais energia, tudo funciona de maneira mais intensa. O cérebro vai ter raciocínio mais rápido e mais profundo. Os murros, os socos vão ser mais potentes, mais rápidos. Então, todo o corpo ganha agora uma nova dimensão. Ele é mais potente. Killua vai ser a mesma coisa. Na hora que ele vai energizar o corpo dele, é equivalente ao Luffy. Só que o Luffy fez isso movendo artérias, mexendo com células, alguma coisa. Já ele, por sua vez, teve alguma forma do Nen em que ele energiza tudo. Portanto, o corpo agora passa para uma outra potência. Em todos os aspectos, não só muscular, mas mental também. Então, faz todo sentido. Bacana. Pô, foda, hein, velho. Cara, uma O loucura. que eu acho legal é que o conceito é o mesmo. Só que eles colocam de forma diferente. E ele coloca a borrachinha fazendo um negócio, o sangue fluir mais É, rápido, a porque se célula fosse borracha, o coração explodiu. não ia aguentar né? pressões, Não ia assim por suportar a diante. pressão. Mas o legal é que eles respeitam o princípio de conservação. Depois que o Luffy utilizava a segunda marcha, ele ficava destruído. Destruído. Por quê? Porque ele consumiu energia em Muita excesso. energia. Aí a gente comer muita Perdia carne. tempo de vida, perde tempo de vida quando ele usa o Gear 2. Exatamente. Então, assim, na hora que você vai pro Killua, a lógica vai ser a mesma. Só que a maneira como ele bota energia é diferente. Mas o princípio final é a mesma coisa. Uma coisa. Eu acho sensacional. E o Gear 3? O que eu entendo do Gear 3 é que ele morde aqui até o osso, e ele sopra, e o osso vai crescendo junto e não só a pele. É porque ele dá basicamente uma Terceira densidade ao marcha. conjunto. Então, primeiro começa com o osso, né? Porque se só os músculos fizerem assim, você não tem a sustentação, a estrutura para as coisas funcionarem. Você tem uma coluna em que a parte dela de ferro, a parte central da alma da coluna, que não é só o concreto, né? Imagina que a coluna cresce, 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 cresce. Se a parte metálica não for junto, daqui a pouco Despedaça tudo. vai despedaçar tudo, aquele concreto armado, né? Então o que o Luffy faz basicamente não só faz a coluna de concreto crescer, mas faz o concreto armado, faz também o metal crescer, que são os ossos, que dá a estrutura. Por isso que ele assopra os ossos, por sua vez, expandem, e uma vez que ele expande, por sua vez, os músculos expandem, as peles expandem, tudo expande. E como aquele treco fica em alta pressão, ele fica rígido. E se ele fica Pela pressão do rígido, ar ali. exato. E se ele fica rígido, vamos lá. Por que os bêbados, quando caem, não se machucam com frequência? Não tem um papo desse? Tem Que um papo desse mesmo. que Deus protege as crianças, os bêbados e tal, que o bêbado cai e não se machuca tanto? Pois bem, tem relatos de gatos que caíram de alturas estilo 70 andares, Não é possível. andares, e de repente fraturou uma patinha e tal, e daqui a pouco saiu andando. Não é possível, velho. 150 metros sem... Então, o que acontece basicamente? Durante os primeiros metros de queda, tem aceleração. Pô, não tem durante todo o caminho? Não, não tem. Por que não? Porque daqui a pouco, a força da gravidade
e a força de resistência do ar se igualam, não tem mais força não sabia disso, resultante, não tem mais aceleração. Eu não sabia. Então você acelera só durante o primeiro momento de queda. E quando acelera, se você por acaso tá andando e tal, e o carro deu uma freada, você toma meio que um choquezinho assim e fica alerta, né? E quando fica alerta, os músculos ficam contraídos, que é alerta nosso. Aham. Você de repente vai dar um passo e o degrau tá mais embaixo. Aí você fica alerta, os músculos contraídos. Mas quando você está relaxado, a deformação é maior. Durante os primeiros metros de queda, o gato fica assim com aceleração e tal. Nos próximos metros de queda, ele relaxa. Altamente relaxado. E quando relaxa, na hora que bate, a pele deforma, a absorção de impacto é absurdamente maior e a anatomia do gato permite uma deformação muito maior que o ser humano. O bêbado é alguém que está relaxado por conta do álcool. Aí ele cai e não quebra nada. E aí, na hora que ele mete o pé e não tem degrau, ele não tem o choque, porque ele está anestesiado. Não só anestesiado em relação à dor, mas em relação aos reflexos dele. Então, o músculo continua relaxado. Então, na hora que bate, o músculo deforma. E como deforma, absorve o impacto, que é como se Olha fosse um aí, cara, airbag olha que natural. foda. A gente tava falando da Shaori agora, que é o relaxamento, né? A explicação que Bach dá pra Shaori é o seguinte: uma pessoa que cai normal andando se machuca, um bebê que cai de uma certa altura não se machuca. E ele faz também um comparativo com a vegetação e a árvore. Um vento muito forte derruba uma árvore, mas não arranca a vegetação, porque é como se a vegetação tivesse relaxada. A árvore está ereta, né? Então tem essa questão aí até né, da questão do já teve casos de bebê cair de uma certa altura por estar muito relaxado, não acontecer nada. Vamos lá. A parte mais importante do corpo é o cérebro. Então, o cérebro é esponjoso, portanto, ele absorve impacto. No entanto, a parte externa é rígida, então tem dupla proteção. Eu tenho a proteção que é um capacete, então isso aqui ó, não vai tocar nele, mas se o efeito é um efeito muito intenso, o cérebro vai deformar, vai absorver impacto. A região do corpo que está mais preparada para absorver impactos e desacelerações e tal é a parte cerebral, Olha isso, mano. por conta desse efeito. Então, a resposta disso tudo está na deformação. Gatos deformam facilmente, os bêbados deformam facilmente, e a gente que está sóbrio, quando por acaso toma um susto, contrai. E ao contrair, significa dizer que a Machuca absorção de impacto é muito menor. Ou seja, a reação do nosso corpo atrapalha a gente. Exato. Pô. É verdade, é verdade. Olha aí que Eu lembro que meu pai falava o seguinte, ó, os carros de hoje são uma porcaria e tal, aquele papo todo, porque na minha época tinha um carro que a lataria era de aço. Mas você... Pô, e eu ouvindo, eu lembrando disso, eu ficava rindo na época. Eu falei, que legal, pô, aço, não sei o quê. Que é um tanque que você tem, brother? Que você vai andar por onde com isso? É. Se a lataria for de aço, ela é rígida. Então vai te dar uma ilusão de proteção. Mas só que se rolar uma pancada, e a pancada for muito intensa, Se joga não pra tem longe. absorção de impacto, cara. E se não absorver impacto na lataria, essa energia vai pra você. Tenta imaginar um tanque que ele dá um batidão, ele faz isso. Pô, parou. E como ele não amassa, como não absorve impacto, isso tudo vai pro interior. Então imagina alguém dentro de uma caixa fazendo assim e o cara sofrendo os efeitos todos, né? Nossa, É Então, assim, exatamente isso. temos uma ilusão. Então, um carro super bem protegido é aquele que a parte de fora deforma, mas a parte de dentro não deforma. Fórmula 1, célula É. de sobrevivência, a parte interior e a parte de fora pode amassar. Schumacher, quando corria, ele dá um batidão frontal, 250 km por hora, frontal, e ele quebra uma perna. Olha aí. 250 km por hora. Frontal, pum, tal. Tá maluco. Tem uma propaganda da antiga, cara, assim, da supermodelo da época, Cláudia Schiffer, uma alemã e tal, antes da Gisele Bündchen, que colocaram ela num Volvo, e o Volvo tem uma parte externa que deforma muito. Além disso, ele tinha mais de 20 airbags. Nossa. Além disso, verificaram que em batidas frontais, quem gerava muito efeito era o motor, porque o motor, na pancada, vinha para trás, ele é rígido e amassava pessoas. Quebrava as pernas, aquele papo todo. Aí a Volvo desenvolveu um sistema em que, na hora da batida, o motor é desacoplado, ele desce, passa por debaixo das pernas, então a frente do carro fica livre para amassar. E quanto mais amassa, mais absorve Que impacto. Volvo é conhecido como o carro mais seguro Mais do mundo. seguro. Aí coloca a mulher no carro e o carro é puxado, vai a 100 por hora numa parede. Real mesmo o negócio. Aí, pá, dá um pancadão. Aí ativa os airbags e tal, o motor sai, aquele papo todo. Ela abre a porta do carro, o cabelo loirão dela todo assim, ela...
Volvo, o carro mais seguro do mundo. Ela é uma maluca de entrar nisso aí. Tem que pagar muito bem, viu, filho? Você tá doido? Ou seja, cara, olha que legal, de novo, um aspecto de Baki remete a um outro aspecto em outros filmes e tal, nos animes, o princípio é o mesmo. Muito foda, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta de Naruto. A gente não falou muito de Naruto. Bora de Naruto.